Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Risos e Versículos. Como é que você tá? Eu já tô sorrindo, meu irmão. Mais episódio, mais um convidado. Cara, eu falo isso, ninguém acredita. Dia de convidado. Dá uma alegria na gente nesse lugar. Cara, É tão e bom. não é qualquer pessoa. Tô falando pra vocês, né, o convidado. É um cara que eu conheço faz pouco tempo, mas eu tenho um carinho muito grande. É um cara que eu tenho um respeito muito grande, que é um homem de Deus, tá? O céu conhece ele e o inferno também conhece ele pelo que ele faz. Eu falo. E é bom ficar com medo, viu? Vou falar nada mais nada menos do nosso grande amigo Venâncio Cabral. Obrigado, meus irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês. É uma honra. Como eu falei para vocês antes aqui de começar, eu tô nervoso porque é a minha primeira vez que eu estou participando de um podcast, é um desafio para mim. Mas você me disse para me ficar à vontade. Eu vou ficar à vontade. É seu, cara, seu. Venâncio, muito obrigado. Obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que é uma barreira para você, que você tá nervoso, mas assim, fica à vontade, não se preocupa. Deixa o Espírito Santo te usar como a gente vê o Espírito Santo te usando quando você tá ministrando, quando você tá orando. Fica à vontade, a gente tá entre amigos. E assim como você tem não vou dizer, não vou usar, a gente tá entre amigos, mas eu tenho essa deficiência de me apresentar diante de uma câmera, de falar na frente do microfone, quantos outros não têm. Esse é o momento em que a gente quebra essa barreira Yes. e impulsiona outras pessoas a sentarem aqui e falar, Deus continua fazendo. E eu falo aqui, se eu estou aqui, você que tem um testemunho, que você sabe que vai impactar as pessoas, se eu estou aqui quebrando essa barreira, você é mais do que desafiado ou desafiada para estar aqui também. Isso aí, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer receber você aqui. Você deixou sua família, deixou seus compromissos e tá aqui com a gente. Pra gente é um prazer muito grande. Sinta-se à vontade. E conta um pouco pra gente. Quem é esse Venâncio que a gente vê Tanto gosta. tanto gosta, esse cara que a gente admira, que a gente vê lá em cima pregando, sendo usado por Deus, o fervor, um homem de palavra forte, um homem que é usado pelo Espírito Santo. Conta um pouco pra gente um pouco das suas origens, quem que é esse Venâncio lá do Brasil, toda a sua trajetória até chegar aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sou Venâncio, tenho 45 anos, sou do Espírito Santo. Capixaba. Quem nasce no Espírito Santo é o quê? Capixaba? Não, é crente. Eu sou lá do Espírito Santo, uma cidade pequenininha que, se eu falar o nome, né, quase nem aparece no mapa, é a cidade de Vila Verde. Ali eu cresci, fiquei até os meus 17 anos de idade. Sou o 9º filho de uma grande família, Que legal. uma família muito tradicional nesta pequena cidade, conhecida de todos, muito respeitados ali por ser uma família, graças a Deus, a minha família não tem assim um mau caráter, mas uma família bem tradicional, bem religiosa. E eu cresci neste ambiente até os meus 17 anos. Aos meus 17 anos, ali, final do 2º grau, me mudei para a capital do Espírito Santo, sozinho, e fui morar com 4 amigos, onde eu morei por 4 anos ali na cidade, na capital de Vitória, onde eu fui aprender a ser um pouco mais independente. E no ano de 2002, Deus me trouxe aqui para esse país. Caraca, quanto tempo. E esse ano completa 23 anos que eu tô aqui. É América, mano. Nossa, cara. Sim, morei por 20 anos ali em Boston, naquela geladeira. Cara, eu murmurei demais essas últimas semanas aqui em Charlotte, porque eu saí de lá correndo da neve e a gente teve recorde de neve aqui em Charlotte. Em quanto tempo foi? Mas só a nevasca que parece que o pessoal não viu isso daqui há muitos anos. Pelo que eu pesquisei e o que falou no noticiário, a última nevasca aproximadamente próximo com aquela foi em 2002, o ano que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, e foi um recorde aqui. Pô, você é um homem de transformação. Onde o cara chega e vai transformando. E como foi, cara? Como foi esse processo de vir pra cá? Isso foi uma escolha sua? Você sempre teve vontade de vir pra cá? Ou foi uma oportunidade que apareceu? Cara, eu tenho uma irmã, a segunda, né? A mais velha, tem a mais velha, ela é o número 2. Ela veio pra cá, se eu não me engano, foi no ano de 94.
Nossa. E foi a época da minha adolescência, que eu tinha 13 para 14 anos ali. E ali que eu comecei a pensar, a nascer o desejo de estar vindo para cá. E quando foi este ano, chegando ali 2002, eu tive a oportunidade de vir e Deus me trouxe. E aqui estou, construí minha família e conquistei o maior tesouro. Conquistei não, fui alcançado pelo maior tesouro, né, da minha vida, que é a minha salvação. Conhecer a Jesus. No ano de 2004, aí eu tive um encontro pessoal com Jesus, que foi algo que mudou minha vida para sempre. Foi a sua conversão. Foi a minha conversão, no ano de 2004. Então, no Brasil, você ainda não era cristão. Não, como eu falei, eu cresci numa família muito católica. Sempre fui um católico praticante, né? Por ter crescido. Eu já tocava violão lá na igreja católica e tinha aquela vida religiosa, né? Porque eu não tinha uma vida com Cristo, um relacionamento com Jesus, porque ao mesmo tempo que eu ia na missa, eu cumpria com os rituais e tudo, mas eu estava lá no bar enchendo o talo, eu estava, entende, na fornicação, no pecado, e não tinha o peso na consciência do certo e do errado. Tinha, assim, uma certa consciência de que, eu até pensava comigo, né? Não falava com ninguém, pensava comigo, eu tenho que mudar de vida. Mas eu vou esperar um pouco. Quando eu ficar mais velho, deixa eu curtir a vida um com o outro. Quando eu ficar mais velho, eu abaixo um pouco os meus ânimos e mudo de vida. E 2002 você vem para cá, 2004 a conversão, que foi quando você resolveu mudar de vida. Foi você que resolveu ou foi o Senhor que te pegou? Foi o Senhor que me alcançou, foi Ele que me alcançou. Não tem como fugir. Se dependesse da minha vontade, Gregory, da minha força de vontade, até hoje, eu não sei onde eu estaria hoje, mas o Espírito Santo, quando ele nos convence, quando ele nos mostra quem nós somos sem Jesus, e nos convence da justiça, do juízo e do pecado, se nós temos um coração mesmo quebrantável, a gente não resiste a esse chamado. A gente não resiste a esse chamado. Foi um processo, a minha salvação foi um processo de, diria, talvez uns 6 a 8 meses, em que uma ex-namorada que eu tinha e um amigo meu que havia se reconciliado com Jesus, um amigo muito próximo, Cláudio, ele vai estar até assistindo esse podcast com certeza, que eu vou mandar para ele. Deixa o like aí, Cláudio. Deixa o like, começa a seguir aí o podcast do Entre Risos e Versículos. Eles começaram a me evangelizar, e o Cláudio, por conhecer a minha história, ele pegava pesado comigo, né, sobre que eu deveria tomar uma decisão por Jesus e abrir mão daquilo que eu achava que era certo, mas o orgulho não deixava. Cara, o orgulho, eu costumo dizer que é a arma mais poderosa, o orgulho e a religião, é a arma mais poderosa que o diabo usa para levar pessoas para o inferno. Eu ia falar isso agora, eu acho que isso é uma ferramenta que o diabo usa e é uma ferramenta muito forte, cara. O orgulho. Como é que é? O orgulho E a religião. e a religião. Uhum. É uma arma poderosíssima. Eu tô falando com esse cara aqui, bicho. Vocês não sabem esse podcast, bicho. E aí você se converteu aonde? Qual foi esse processo? Qual foi a estratégia que Deus usou para quebrar o orgulho e tirar a religiosidade ali do Olha, negócio? foi, como eu disse, foi um processo mais ou menos, assim, por alto de 6 a 8 meses, né? Eu conheci essa ex-namorada minha na balada da vida, né? E ela era desviada e num culto ela alugava um quarto numa casa de uma família, de um casal brasileiro, que esse casal frequentava uma igreja evangélica. E esse casal, eles fizeram um culto na casa deles, tipo uma célula. E eu estava ali presente, a primeira vez que eu tive um contato, assim, direto, no meio de um culto. E lá nessa célula, eles convidaram a minha ex-namorada e a gente para estar indo na igreja. E um casal muito gente fina, e eu falei, tá bom, eu vou. E nesse processo, Deus
já começou a usar esse meu amigo e essa minha ex-namorada para começar a me confrontar do meu pecado, da idolatria e tal, coisas que eu achava que não tinha nada a ver. E chegou o dia de ir para o culto. E quando começou esse processo da minha evangelização, deles me evangelizarem, parece que no mundo espiritual, parece não, o mundo espiritual se levantou uma oposição muito grande para querer me impedir de chegar a ir visitar uma igreja. Deixa eu só abrir um parêntese aqui pro Gregory. Gregory, aquele cara que acha que, eu cheguei cansado do trabalho, é só cansaço, mas eu não vou na igreja porque eu tô cansado. É cansaço, Gregory? Ô, meu filho, o mundo espiritual, ele existe. Você queira ou você não. Não é uma opção sua de falar assim, para mim não existe. Existe para todo mundo. Então, o seu cansaço, a sua falta de vontade de fazer as coisas de Deus, de visitar um culto, principalmente quando você fala, cara, hoje vai ser um culto bom e o cansaço é muito grande, é aí que você tem que ir. É aí que você tem que orar, é aí que você tem que repreender. E vai. Não vai achando que, eu tô cansado, hoje não vai dar nada. Você vai perder um momento de virada de chave na tua vida. Você vai perder uma palavra profética na tua vida. Você vai perder algo maravilhoso, porque o mundo espiritual, ele existe. A gente fica falando, isso daí não tem nada a ver. Não tem nada a ver, a maior besteira que você possa acreditar na sua vida é achar que o mundo espiritual não tem influência sobre a tua vida. Entendeu? Então, toma vergonha na cara, começa a orar, começa a repreender esse cansaço, começa a repreender essa falta de vontade de fazer as coisas, porque isso daí não é coisa normal, não. Existe uma guerra espiritual, né, Greg? Sim. Existe o mundo espiritual, como você disse, é real. Existem anjos de Deus. Sim. E os demônios estão ativos nessa terra. E os anjos de Deus batalham para proteger aqueles que Deus tem um propósito na vida dele, mas os demônios trabalham para impedir o propósito de Deus se cumprir na vida daqueles que Deus tem um plano na vida deles. E essa guerra, ela é real. E voltando lá na minha conversão, nesse primeiro contato que eu tive com uma igreja evangélica, exatamente no dia que eu marquei que eu iria, num domingo, para o culto. Cara, lá em Boston, neva muito, né? E no dia tava caindo uma neve de leve. Para nós aqui é muito, né? Aqui em Charlotte é muito, mas lá para nós era uma neve uma neve de levinho. Tipo assim, no máximo 2, 3 zincha que não para nada, né? Mas e na hora de sair para o culto, eu tranco a chave do meu carro dentro do carro. Na hora de sair. A minha ex-namorada já tinha ido com a esposa do rapaz, e o rapaz ficou comigo para tentar abrir o carro, e eu não conseguia, e ligava para alguém. Eu falei para ele assim, o Júnior, até falei, Júnior, pode ir, eu não vou hoje, no outro dia eu vou. O Júnior falou assim, o Júnior, entendendo o que estava acontecendo, falou assim, eu não saio daqui sem você. Você vai na igreja comigo hoje. Ele falou determinado. Obrigado. Você vai para a igreja comigo hoje. E, resumindo, nós conseguimos, eu não lembro exatamente agora se eu consegui abrir o carro, se eu fui no carro dele ou o que aconteceu. Eu não lembro desse detalhe. Mas eu sei que eu fui na igreja naquele dia. E ao entrar na igreja, o Espírito Santo já começou a me constranger, a me impactar e a me trazer uma sensação tão boa, uma paz que eu não tinha experimentado ainda. Logo na entrada, cara, em lugar nenhum eu tinha visto um amor tão grande já na recepção, as pessoas me recebendo, me abraçando. Cara, eu pensando comigo, esse pessoal não me conhece, como é que estão estão me abraçando assim, estão me tratando como um rei neste lugar? Se fosse a pessoa mais importante. Como se eu fosse a pessoa mais importante estivesse chegando aqui. Já no início já fui sendo impactado por aquele amor dos irmãos. Um amor que eu não tinha experimentado em lugar nenhum. Entende? E aí começa o culto. Aquele louvor, sabe? Eu sou apaixonado por música e como eu tocava já na igreja católica, aquilo ali, cara, me prendeu. Eu me apaixonei. Aquele louvor bem ensaiadinho, aquela coisa, aquela presença, aquilo foi me impactando, mas aí sai de lá e me perguntaram, o que você achou, Venâncio, e Orgulho? Foi legal. Foi legal. Não vou dar o braço.
Foi legal, foi bacana. Eu falei, interessante, né? Povo gente boa e tal, não dando o braço a torcer. E nesse decorrer do tempo, eles me confrontando com a palavra, me confrontando com a palavra. E eu comecei a ir de vez em quando na igreja, sempre, a palavra de Deus sempre nos confronta, né? Quando nós estamos em pecado, e ela sempre nos chama a uma ação. Mas, como eu disse, o orgulho nos impede de reconhecer que a gente precisa de mudar de vida. E quando esses meus amigos falavam comigo, eu ficava nervoso, dava vontade de chorar, ficar bravo, mas eu não tinha argumento, porque quando eles vinham me confrontar, eles me confrontavam com a Bíblia, com a palavra. E uma pessoa que vivia numa religião somente, dizendo que seguia a palavra, não tem argumento. Porque contra a palavra de Deus é a verdade. Não existe o eu acho. É o que a palavra diz. E aí foram alguns meses ali eu visitando a igreja, e eu sempre sendo confrontado, e havia em mim um vazio que, quando eu ficava sozinho, eu ficava pensando... Na verdade, não ficava pensando, né? Ficava sentindo aquela angústia, aquele vazio diante dos confrontos da evangelização que eu estava recebendo, mas, ao mesmo tempo, aquele orgulho não me deixava reconhecer de que eu precisava mudar de vida. E até que chegou a um ponto em que eu estava meio que depressivo, sabe? Não vou dizer que eu entrei em depressão, mas eu estava meio que depressivo porque as coisas não davam certo para mim. Tudo começou a piorar quando eu comecei a ser evangelizado, assim. E coisas assim de perder a chave do carro, né? Acontecia assim demais, e que as coisas davam tudo errado para mim, não conseguia trabalho, não, entende? As portas só se fechavam para mim. Comecei a ficar enfermo com gastrite, e assim, as coisas só piorando para mim, e eu resistindo à palavra, resistindo à palavra, resistindo à palavra. Até que chegou a notícia para mim de um amigo de família, lá da mesma cidade que eu morava, que esse amigo de família, ele era como, vou usar a nossa linguagem de evangélico, ele era um pregador da Igreja Católica. Se tinha uma escala de pregação, Um evangelista, né? ele era um dos pregadores que levava a homilia, né? Na Igreja Católica a gente fala homilia, ele era um dos que levava a homilia lá na Igreja Católica. E chegou no meu ouvido que esse cara, ele tinha saído da Igreja Católica e tinha se convertido. Eu fiquei... Fulano, o Paulinho. Eu posso falar o nome dele, porque eu vou até mandar pra ele o podcast depois pra ele assistir também, pra ele saber que ele faz parte da minha conversão. Eu acredito que eu já contei pra ele. O Paulinho se converteu? E eu naquela luta com o meu orgulho, mas peraí, o Paulinho, aquele cara tão católico, aquele cara tão religioso, tão exemplo pra nós em Vila Verde, o que aconteceu com esse cara? E eu fiquei naquela luta, e eu não procuro saber. Resumindo, fiquei tão curioso que eu consegui o número do telefone do Paulinho e liguei pra ele lá no Brasil. Paulinho, me conta esse negócio aí. O que aconteceu com você, Paulo? Que ligou lá no Brasil pra ele? Liguei, ele estava no Brasil. Me conta pra mim, por que você abandonou a nossa religião? E ele começou a contar. Venâncio, olha, alguém foi lá, te lavou fez lavagem cerebral em você? Eu falei, não foi ninguém. A minha história é o seguinte, o testemunho do Paulinho é o seguinte, como ele era um dos pregadores, certo dia que ele ia fazer a homilia, o Espírito Santo levou a ele lá no texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5, que fala sobre imagem de esculturas, que não devemos nem fazer, nem se prostrar, nem adorar. E ele sentiu um impulso muito forte de falar sobre isso na Igreja Católica, no púlpito da Igreja Católica. E ele obedeceu esse impulso. E diz ele que, quando ele foi levar essa homilia, ele começou, normalmente, a homilia na Igreja Católica é cerca de 30 a 40 minutos. Nesse dia ele falou mais de 1 hora e não viu o tempo passar. E ele observava que as pessoas ficavam incomodadas lá no banco da igreja.
Mas ele falou tudo aquilo que Deus tinha ministrado no coração dele e coisas que ele nem tinha pensado em falar, confrontando o pecado e apontando para que isso aqui está errado, que Deus não se agrada disso, que isso é claro na palavra de Deus. Ele pregou aquele dia ousadamente sobre um tema de confronto dentro da Igreja Católica. A partir daquele dia, nunca mais ele foi colocado na escala para fazer homilia. Oi. Paulinho? Paulinho não. Paulinho aqui não. A partir daquele dia, excluíram o Paulinho da equipe de pregação. Cara, o Paulinho, ele traz uma coisa que, como pastor, Venâncio, às vezes a gente tá ali sentado ouvindo a ministração, ouvindo a palavra, e a gente percebe que muitas das vezes vocês falam assim, poxa, não foi isso que eu preparei, mas o Espírito Santo tá me conduzindo para cá. É comum? Isso aí é uma coisa que acontece com frequência. Com frequência, de você preparar algo, você vai lá, se prepara, lê o texto, faz tudo, poxa, tô afiado. Aí quando você sobe no púlpito, não fala nada daquilo, mas o Senhor direciona. Deus muda tudo. É comum quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo e estamos vulneráveis. Vulneráveis. A questão é você estar disponível para o Espírito Santo. Cada vez que a gente vai levar uma palavra, ou até que mesmo nesse podcast, às vezes a gente pode até planejar, eu posso até planejar coisas na minha mente, mas chega aqui, Deus muda tudo. Quando a gente está vulnerável, o Espírito Santo, ele não vou dizer que ele toma nosso sentido, mas ele nos leva a falar coisas que nós não planejamos e são coisas diretas, que vai direto ao coração. Ele conduz o momento ali. Conduz o momento sem a gente... E às vezes, como você falou, às vezes eu tô lá no púlpito, mas peraí, isso aqui não tá no meu esboço, eu não ia falar isso aqui. Mas é o próprio Espírito Santo que guia a gente. Tá vendo, Paulinho? Não é coisa da sua cabeça. Agora, você que conhece Paulinho, chama o Paulinho para ministrar na sua igreja. Assim, eu não deixo o Paulinho aí sem falar da palavra de Deus, que a gente sabe que o Paulinho é usado pelo Espírito Santo, gente. Então deixa o Espírito Santo usar o Paulinho. Paulinho tem um testemunho tremendo. E aí, a partir daquele dia, ele compartilhou comigo, Venâncio, nunca mais me colocaram. E eu fui desanimando. Ele sempre sentava no primeiro banco da igreja, depois ele foi passando pro segundo, pro terceiro, pro quarto, quando ele veio estar sentando lá no último. Quando ele viu, ele não voltou lá, e por decisão própria, ele foi visitar uma igreja evangélica, e ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo abriu o entendimento dele da decisão que ele necessitava tomar para fazer a obra de Deus, para viver o evangelho de acordo com a palavra, não é de acordo com uma religião da evangelho. Quando eu falo, irmãos, que a religião é uma arma que o diabo usa para levar pessoas para o inferno, não estou falando só da igreja católica, não. Eu falo até da igreja evangélica. Sim. Tem muita gente que está dentro das igrejas evangélicas e acha que por ir aos cultos, ser membro, por ter carteirinha de membro, está salvo. Por estar numa instituição religiosa, mas vive uma vida, como a gente fala até no mundial, uma vida na igreja e no mundo. Mas a religião tem cegado, e eu falo isso com temor no meu coração, sabe? Que dentro das igrejas evangélicas tem muitas pessoas que estão cegas, achando que o fato de ser evangélico é o requisito para garantir a salvação dela. Cara, é surreal isso que o Venâncio está falando, porque se a gente for pegar o contexto do Evangelho de Cristo, a palavra que Cristo pregava era uma palavra dura, mano. A gente não tem ideia do que é isso, a gente não aprofunda nisso, mas pensa aí, para um sistema religioso, Cristo foi Paulinho. Para o sistema religioso, Jesus só pegava pesado, cara. Ele chegou lá e todo mundo naquela da religião e pacha, eu cumpro os rituais, eu cumpro isso, eu cumpro aquilo, e Jesus chega e fala assim, arrependei-vos. Raça de víbora. Raça de víbora. Sepulcro, caiado. Jesus, ele vinha, quando você vai ler os evangelhos, quando Jesus vem, Jesus é amor, ele chegava com todo o amor diante daqueles pecadores arrependidos. Mas é um amor justo. Um amor justo.
vai e não peques mais. Sim. Mas aqueles que conheciam, com os fariseus, aqueles que conheciam a verdade, que conheciam a palavra, ele chegava, era derrubando mesa. Ele chegava, era com o pé na porta. Então, assim, é uma arma, a religião é uma arma que o diabo tem usado de gerações em gerações para levar centenas de milhares de pessoas para o inferno. Pro inferno. E aí, voltando lá para o Paulinho falou que chegou essa hora, ele aceitou Jesus. E depois que eu ouvi o testemunho do Paulinho, vocês me falam do tempo aí, se eu Não, estiver falando isso, senão só não vai querer assistir depois. Ai. Aqui a casa é sua. Né? Tá aqui até meia-noite. A gente corta parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Por favor, seja usado. Eu tô... Isso não. Aí, depois que eu ouvi o testemunho do Paulinho, o meu orgulho começou a minha resistência à verdade. Por quê? Quando os meus amigos, quando meu amigo e a minha ex-namorada me confrontavam, eu não tinha um argumento e eu falava com eles, é verdade, tá aí, tá escrito aí, mas eu nasci católico, eu vou morrer católico, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas quando o Paulinho me contou o testemunho dele, esse orgulho começou a cair, sabe? A resistência começou a diminuir e eu comecei a pender pro outro lado. começou a balançar, deu aquela balanceada assim no meu coração. E aí, cara, foi a partir desse testemunho, por isso que é importante as pessoas que estão assistindo esse podcast, irmãos que têm um testemunho de conversão, de cura, de milagre, você contar o seu testemunho, porque o testemunho do Paulinho foi uma chave de virada para mim, para quebrar o meu orgulho, sabe? Para entender que não adiantava a insistir, porque o argumento que eu usava eu sei que isso está errado na religião, mas eu estou lá e eu não pratico e eu vou trabalhar para mudar isso. Aí quando o Paulinho me contou que ele, que era o cara que tinha mais influência, foi excluído, imagina eu que nunca nem tinha feito uma homilia na vida. A partir desse momento caiu o orgulho e o Espírito Santo, e eu comecei a me abrir. Até que num dia, num culto, à tarde, eu e Deus sozinho no meu quarto. Eu morava na casa da minha tia. E sozinho no meu quarto, eu falei, eu não vou resistir mais. Eu vou me converter, vou entregar minha vida para Jesus. Eu aceitei Jesus lá no quarto, né? Só que no meu entendimento, eu achei que eu iria aceitar Jesus só na igreja. Mas aí eu falei assim, mas para confirmar que eu vou entregar minha vida para Jesus, nesse domingo agora eu vou levantar minha mão. E eu já fui para a igreja decidido a levantar a minha mão. Naquela noite de 17 de maio, cada vez que eu lembro, aquele dia foi o dia mais lindo da minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Um pastor, um casal de pastores visitantes na igreja pregando, pastor Isaac, pastora Lúcia, cantores, servos de Deus. Eu lembro a mensagem até hoje. A mensagem não era uma mensagem evangelística, mas eu nunca esqueço. Ele pregou sobre os 7 mergulhos de Naamã. Ele terminou a pregação e ele não fez o apelo. Eu fiquei preocupado. Eu quero aceitar Jesus. Mas o pastor Cleoni, depois que pegou a mensagem, ele fez o apelo. Quando ele chamou quem quer entregar sua vida para Jesus, eu levantei as minhas mãos. Naquele momento que eu levantei as minhas mãos, eu vi as mãos de Jesus no meu espírito, eu vi as mãos de Jesus estendidas para mim, dizendo, eu te amo, meu filho. Eu estou feliz pela decisão que você tomou. Eu ouvi, eu senti, eu não sei dizer se eu ouvi ou se eu senti, eu só sei que eu vi Jesus com os braços abertos me recebendo. Antes do culto terminar, antes de eu levantar a minha mão, eu ficava pensando, meu Deus, eu tenho que aceitar Jesus, porque eu me via perdido. Se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Se eu não fizer isso, eu tenho que aceitar Jesus. Eu tenho que aceitar Jesus hoje. Eu me via indo para o inferno. Mas quando eu levantei as minhas mãos, ele estendeu as mãos dele para mim, ele me abraçou, ele entrou dentro de mim, Gabriel, de uma forma com tanto amor. Aquele dia
Parece que eu fui caminhando para o altar, parece que eu estava voando. É inexplicável. Quando eu tento falar com palavras, as minhas palavras não alcançam. Aquele dia, 17 de maio de 2004, o maior milagre aconteceu na minha vida. Uau. Eu nasci de novo. A minha vida nunca mais foi a mesma. Meu Deus. Nunca mais foi a mesma. Cara, é surreal a gente ouvir e ver a paixão com que o Venâncio fala de Cristo, mano. Cara, é lindo, é um amor. Cara, Você transmite nas suas palavras, no jeito que você fala, no seu dizer, no seu rosto, no seu movimento, até nos próprios movimentos dos braços, você transmite um amor por Jesus que é tão lindo, cara. no primeiro episódio, Venâncio, eu lembro até hoje que falei, cara, esse lugar é um lugar pra você que não tem voz, que tem um testemunho, porque a gente acredita que Cristo, ele é irresistível à medida de que você apresente ele de uma maneira irresistível. Sim. Sim. É a forma como você apresenta Jesus é que vai tornar ele uma pessoa interessante o suficiente para que você queira conhecê-lo da sua forma e ter o seu relacionamento com ele. Então, se a minha experiência com Cristo ela é rasa, a forma como eu vou apresentar Cristo também vai ser raso. Mas a forma como você apresenta Cristo hoje para mim me faz querer ir mais atrás dele para ter a mesma experiência que você tem, cara. E a gente tem consciência de que Cristo é a razão de tudo em nossas vidas, o motivo de muita coisa que acontece em nossa vida. Mas quando a gente encontra outras pessoas que também são apaixonadas com ele e apresentam Cristo dessa maneira, me dá mais motivação, Gregory. É lindo, cara, o jeito que você fala de Cristo, o jeito que você expressa seu amor por ele, né? Que nem o Gabriel falou, dá vontade de querer mais para poder chegar nesse mesmo nível de transmitir esse amor, de transmitir, sabe, tipo, essa essência de Cristo do jeito que você fala, porque, cara, é muito lindo, assim, é irresistível, cara. Quando você fala que Cristo, a partir daí Cristo mudou tudo, que a sua vida nunca mais foi a mesma, você está dizendo sobre... Você já estava na América, então você fala sobre... Eu não creio que você esteja falando de prosperidade, mas você está falando de algo único. É interior, né? Começa no nosso interior. O que a galera pensa que encontrar Cristo, a gente encontrou o pote de ouro no final do arco-íris. Não. Não é isso. Na verdade, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente começa uma guerra, né? A gente começa uma guerra contra nós mesmos. Se você tá achando que você vai entregar a sua vida para Jesus e vai ser tudo maravilhoso aqui, não, a partir de agora é só bênção, mano. A diferença é que antes de entregar a sua vida para Cristo, você tinha que enfrentar uma guerra sozinho. Depois que você aceita Cristo na sua vida, o exército que está junto com você é tão gigantesco e tão poderoso que tudo que você enfrenta na sua vida com Cristo não tem A proporção é maior. A proporção não tem nada que você não consiga vencer a partir do momento que você sempre coloque Cristo à frente de tudo que você for fazer. As guerras são maiores, mas pensa por esse lado. Uma guerra maior, uma vitória maior, né, Venâncio? Exatamente. E outra coisa também, né, Gregório? O tipo de guerra que nós enfrentamos antes de Cristo é totalmente... São guerras que nós não enfrentávamos antes de Cristo. Por exemplo, antes de Jesus, eu pecava, eu fornicava, estava em fornicação com a minha namorada, eu me embriagava, eu via pornografia. Tudo bem, todo mundo faz, tem nada a ver. Mas depois que o Espírito Santo entra na gente, porque é isso que acontece, quando a gente levanta as nossas mãos e entrega, o próprio Deus, através do Espírito Santo, vem morar dentro da gente.
Só que a nossa carne continua sendo carne. Sim. É aí que começa a guerra, Confronto. o confronto. E uma notícia terrível, Gregory, para as pessoas que acabaram de aceitar Jesus. Terrível em parte, né? Ou aqueles que estão pendentes aí sendo evangelizados. A guerra vai durar a vida inteira Uhum. contra a nossa carne. Então, o que mudou, que eu nunca mais fui o mesmo, como eu disse na minha frase, mudou totalmente a minha vida, é que o pecado já não é mais natural para mim. O pecado já não é bem-vindo na minha vida. Venâncio, você não peca mais? Peco. Todo mundo peca. Mas o pecado é um corpo estranho em mim. O pecado é um câncer que eu rejeito, eu não aceito. Você tenta batalhar com. Eu luto contra, e se ele me toca, eu expurgo ele, eu tento expurgar ele o mais rápido que eu posso através da confissão a Jesus e do sangue de Jesus para me purificar. É isso que mudou na minha vida por completo. Eu nunca mais fui o mesmo nesse sentido. Você falou sobre a conversão, o processo de conversão e a família, cara. Você tem 2 filhos maravilhosos. Eu amo o Caleb e o Josh. A Silmara é uma mulher que do altar prega também, tá no louvor. Eu vejo sua família servindo todo o tempo na igreja. Então, quando que Deus colocou a família na sua vida, mano? Então, a minha história com a minha família, a Silmara, ela é da mesma vila que ela nasceu. Ela nasceu 10 meses antes de mim. E a mãe dela conta que quando eu nasci, ela foi lá me visitar, bebezinho. Aí eu até brinco com ela, quando a sua mãe foi lá me visitar, lá na casa da minha mãe, ela deve ter brincado. Ela falou assim, minha filha vai casar com seu filho. E se cumpriu. E nós crescemos juntos. Eu lembro eu me lembro da minha infância que eu estudei com a Silmara, que eu me lembro assim, mais claro, foi na 4ª série. Só que era só coisa da mesma vila, né? Mas aí quando a gente chegou na adolescência, ali no 2º grau, a Silmara se tornou mulher. E muito linda, cara. Ali, e ela começou a namorar, na época, com o professor de química dela, que era o meu professor também, só que ela era de outra turma. E quando eu era amigo desse professor dela, era amigo, a gente era a turma de amigos. E só que eles não tinha, o cara não dava muito valor para ela, e eu comecei a olhar para elas assim, uma moça bonita dessa, o cara, tipo assim. Aí comecei a olhar, meu olho começou a se encher assim, os coraçãozinhos começou a sair. Quando ela tava namorando com esse meu amigo, eu me apaixonei por ela. E o cara era meu amigo, cara. Só tô contando isso aqui no podcast, eu acho que espero que Ele não tá vendo. Se ver também não tem problema, né? Olha como o Gregory se refere à esposa dele. Eu me refiro à minha esposa, eu sou o Gabriel da Poliane. Eu não sou mais, eu sou o Gabriel da Poliane. Olha como o Gregory se refere à digníssima dele. Eu sou o Gregory da Karen. Uma mulher maravilhosa. Uau. Não se preocupe que você tá no mesmo barco de nós. Jesus, eu vou contar os detalhes. Não vou entrar muito em detalhes, não, porque senão eu tenho problema. Mas então vocês já se conheciam do Brasil? Sim, crescemos juntos. E isso, eu me apaixonei por ela. Ela namorou com esse rapaz por 9 anos. E logo no início do namoro eu já estava apaixonado por ela. Aí eu fui, como eu contei, né? Eu fui pra capital e arrumei outras namoradas, mas não esquecia ela. Aí, quando eu estava na capital, eu falava pra todo mundo, só não tinha falado pra ela quando eu estava morando lá. Quando eu estava na capital, ela namorava com um rapaz, eu falei pra ela, olha, como é que fala mesmo? Me apaixonei. Não, me apaixonei, quando a gente fala pra pessoa, se declarou. Declarei pra ela por telefone, ela falou assim, você tá louco? Porque ela sempre foi grandona, né? E eu sempre fui magrinho, raquíticozinho, tipo assim, os homens normalmente na adolescência demoram um pouco mais pra se formarem, né? E já as mulheres são mais adiantadas, né? Então ela me olhava como um amigo, ela me chamava de neguinho.
Ah, você tá doido, Negui? Preto, me chamar de preto. Preto, você tá doido? Nós somos amigos e tal, e tal, e tal. E resumindo a história, eu vim para os Estados Unidos, arrumei essa namorada, através dessa namorada eu me converti. Ela se converteu, não vou contar o testemunho dela, mas ela se converteu através desse namorado dela, que era evangélico. E quando eu me converti aqui, eu cheguei a noivar com essa ex-namorada minha para sair do pecado. Não era por convicção que eu amava, que eu queria viver, para sair do pecado. Só que lá no fundo eu não era, entende? Nem eu nem ela, assim, a gente estava preso no pecado mesmo e queríamos sair do pecado. E pela graça de Deus, a Deus não permitiu da gente cometer o erro da gente casar errado, nem eu nem ela, né? E depois que o nosso namoro terminou, eu voltei a entrar em contato com a Silmara lá no Brasil. Mandei uma foto pra ela, agora eu sou crente. Mandei uma foto de terno, né? De terno e gravata, agora eu sou crente, lá no pé do altar da igreja. Isso, a Silmara tava no Brasil. Tava no Brasil. E falei pra ela, olha, tentei te esquecer, me declarei pra ela, né? Eu falei, Venus são é o pão mágico, cara, cara, ali eu fui, viu? Eu fui porque eu não esquecia ela, não esqueci ela. Sabe, é só ela que aparecia no meu coração. Não tinha olhos para outras mulheres. E resumindo, em 2005 ela veio para cá. Logo depois, um ano depois você converteu. Um ano e pouco depois que eu me converti. Um ano e meio, mais ou menos. Não estou entrando nos detalhes, que eu fiz um propósito de oração com ela, ela aceitou, ela estando namorando com o rapaz, ela aceitou orar comigo. Que é um conselho para você, jovem, que é cristão e está interessado em alguma irmã, não chama ela para namorar, pede para beijar na boca, não. Chama para orar. E ora. E eu propus para Silmara o seguinte, Silmara, eu não consigo te esquecer, agora eu sou um cristão, eu tenho o desejo de me casar com uma mulher de Deus, então eu te peço, por favor, ore comigo. Não estou pedindo para você orar Em função disso, mas função de Deus, mas para você orar é o seguinte, a mesma oração nós vamos fazer em concordância. Eu propus para ela. Se isso que eu sinto vem de Deus, por você, que Deus coloque no seu coração. Se não vem de Deus, que Deus tire do meu coração. E nós oramos em concordância. Ela estando lá no Brasil, resumindo, ela veio para cá alguns meses depois, e chegando aqui, ela ainda não deixou o namorado dela lá, continuava namorando. Em questão de 3 semanas, eu pedi para ela, vamos. Aí, nesse intervalo que ela estava vindo, cara, a ansiedade minha lá em cima, eu não conseguia nem comer, de tão ansioso, porque agora era o tudo ou nada, né? A pessoa que eu estava ali apaixonado, que eu iria ter ou tudo ou nada presente. Eu falei, Deus, agora tem que ser o tudo ou nada. Se ela não quer, eu tenho que desencarnar. E ela chegou, questão de 3 semanas, cara. Fizemos uma oração junto. Ela estava apaixonadinha por mim. O poder da oração. Vem aqui, você escutou isso daqui? tá vendo aí, ô jovem? Velho, ô jovem, ô teenager, você menino novo, você que vai pro culto pra ver a menina lá, você tá confuso, não tira ela da cabeça, fica lá stalkeando ela no Instagram. Meu filho, o que eu vou falar pra ela? O que eu tenho que ser? É oração. Chamou pro cinema antes de orar, Grega. Não. O cara tá casado com a mulher da vida dele. 2 filhos maravilhosos. 3? 3 filhos. 3 filhos maravilhosos. Tudo serve na casa de Deus. Você tá aí, bicho. Pergunta, será que eu levo pro cinema? Será que eu levo no Five Guys pra comer um amendoim? Estratégia humana. Quer namorar a menina e tá perguntando pro amigo o que ele acha, em vez de perguntar. Filho, tá aí. Você tá pelera, meu filho. O caminho é esse, O caminho é esse, é oração. Nada é impossível, nada é impossível. Quando as pessoas que nos conheciam falavam, já tá loucas, e tá louca, Venâncio, vocês são... Mas quando Deus confirma e quando Deus une, é perfeito. Eu falo isso assim, nós somos um casal normal. Tipo assim, temos as nossas lutas do dia a dia, mas nós não temos dúvida
que nós somos um casal, uma família que foi unida por Deus, com o propósito de Deus, porque nós oramos e Deus tem nos abençoado, tem abençoado a nossa casa, os nossos filhos. A Silmara é uma mulher espetacular. Os nossos filhos que você vê do Caleb, do Joshua, o crédito, tudo é dela. Uau. A Silmara, o tempo que está em casa é o dia inteiro falando de Bíblia com aquelas crianças. Que lindo. O Caleb, tem vez que a gente dorme cedo lá em casa, né? Porque eu gosto de orar na madrugada. 8h30, a gente está indo para a cama. Tem vez que nós vamos deitar, e às vezes eu desperto assim, assustado. O Caleb está andando pelo corredor da casa, orando em voz alta, orando em línguas, no corredor lá de casa. E quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus, o Senhor é bom para comigo. O Senhor é maravilhoso. É tudo isso que eu pedi para o Senhor, uma família temente ao Senhor. E o crédito de tudo isso, em primeiro lugar o Espírito Santo e Deus, mas humanamente fala dessa Silmara. Ela é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que cuida da casa com zelo. Você arrisca dizer que a chegada da Silmara aflorou seu chamado pastoral? Ou foi algo íntimo com Deus, assim, foi mais particular com Deus? Foi um conjunto de coisas, sabe? Foi um conjunto de vivência assim, na caminhada cristã, que eu fui descobrindo o chamado. Teve um tempo de resistência, sabe? Assim, não é nem por rejeição, mas é por temor, por medo de não aceitar o chamado, ou de aceitar o chamado por emoção. Mas foi na caminhada, sabe? Deus foi testificando, usando pessoas, mas no meu interior foi assim, passo a passo, sabe? Deus testificando e confirmando e colocando aquela certeza até chegar àquele ponto assim, eu não sou outra coisa, eu sou um pastor. Eu não tenho prazer em fazer outra coisa a não ser cuidar de vidas. O meu prazer, porque a pergunta quando a gente quer descobrir o chamado da gente é essa, né? Qual é o meu chamado? O que eu tenho prazer em fazer? O que eu faço sem tá tendo aquele esforço ali de algo sacrificial? Claro que tem a parte sacrificial, mas apesar de ter o sacrificial, é algo que traz prazeroso. Então, até chegar nesse ponto, quando eu entendi esse ponto, cara, eu não me vejo fazendo outra coisa, aí. Mas foi algo passo a passo. E o chamado começou com Los Hermanos Espanhol ou começou na igreja brasileira? Começou na igreja brasileira e foi na igreja hispana eu tive assim muita prática pastoral. Eu aprendi muita coisa assim, tudo assim que eu vivo hoje, vamos dizer assim, na minha prática pastoral, apesar de ser pouco tempo, eu aprendi muito ali com os irmãos hispanos, entende? Eles são dedicados. São muito dedicados, assim, são pessoas muito humildes, né? A igreja hispana que eu congreguei por 13 anos. 13 anos? 13 anos. A grande maioria da Guatemala. E Guatemala é um país onde cerca de 80% da população são cristãos evangélicos. Lá na Guatemala tem uma cidade que teve um avivamento nos anos 80 e alguma coisa, cidade Almolonga. Então é um povo muito humilde, mas um povo assim que quando eles se dedicam a Deus, eles são intensos. Tanto que nesses 13 anos que eu tive lá com eles, para me acompanhar o ritmo de vida de jejum e oração deles, cara, eu tinha que suar, me esforçar muito. Porque O físico vem de lá. sim. Do jejum e da oração. Do jejum e da oração. Um povo de jejum e oração. E onde tem jejum e oração tem poder de Deus. Era difícil um culto ali na igreja onde você não via um sinal daqueles do evangelho pleno, do evangelho completo de cura, libertação. É uma coisa que a gente teve aqui com o pastor Mateus,
E aí isso ficou marcado para mim. O pastor Matheus falando sobre a nossa dificuldade como igreja brasileira num país estrangeiro. É sobre a diversidade de cultura evangélica que a gente tem no Brasil. Uhum. E aí se junta tudo aqui no mesmo ambiente, que é o presbiteriano, que é o batista, que é o pentecostal, assembleiano. E aí a gente tem que tentar achar um meio termo para todas essas culturas para ir congregar junto. E acaba tendo muita divisão, muita separação, acaba tendo Uhum. uma certa dificuldade de colocar isso tudo no mesmo contexto. Trazer uma mesma visão. É um desafio que eu já ouvi vários pastores brasileiros falar do desafio de pastorear a igreja imigrante. Para mim, que me converti aqui, para mim tá super natural. Você veio do catolicismo. Eu nunca congreguei numa igreja puramente assembleia, uma igreja puramente batista. Não, me converti aqui, no contexto imigrante. Então, para mim, isso aí para mim é easy, é fácil, entende? Mas é um jogo de cintura que quem é um pastor sênior tem que ter ser maleável. Esse Esse feeling, né? Para não Identificar. identificar e tentar trazer unidade, meio termo para poder trazer todo mundo junto. trazer um ponto em comum. Foi uma pergunta que a gente falou para o pastor Matheus, né? Quais são as dificuldades que você tem de ministrar na igreja? Ele falou isso dele, ele falou, cara, são pessoas de vários segmentos diferentes, de vários pentecostal, batista, tal, e você conseguir achar esse nível, esse meio termo de conseguir agradar não é agradar a todos, mas conseguir a atenção de todos Para um propósito. para um propósito único que é Jesus. Isso é uma dificuldade que os pastores, às vezes, na igreja do Brasil não tem, por conta que se você é batista, você vai na igreja batista, se você é pentecostal, você vai na pentecostal, se é presbiteriana, você vai na presbiteriana e acabou. Você pode visitar outra igreja com outro segmento, mas você tem a sua que você congrega. E, cara, você falou um negócio do avivamento, que isso é uma coisa que me pega, porque você falou que teve avivamento em Almolonga, na Guatemala. Aqui nos Estados Unidos a gente teve avivamento da Rua Azusa, e eu fui ler sobre esse avivamento da Rua Azusa, e eu descobri que, acho que foi esse pastor ou esse ministro que começou esse avivamento na Rua Azusa, começou essa oração, ele foi para Holanda, acho que era Holanda, se eu não me engano, e lá ele participou de um avivamento que teve na Holanda, se eu não me engano. Ele escutou a ministração de um pastor lá, de um jovem, Um avivamento que estava tendo lá. e ele trouxe isso pra cá. Acho que era dos puritanos, se eu não me engano. Foi alguma coisa assim. Eu fui lendo a fundo, até procurei no Wikipedia depois uma história muito legal. Eu falei, nossa, teve outra, aí você vai procurando, tudo vai se ligando. Você acha que hoje é difícil a gente ter um avivamento novamente desse porte aqui em Charlotte? Você acha que é muito difícil a gente conseguir isso hoje? Se você colocar no sentido assim, se você olhar para os homens, sim, mas para olhar para Deus, no que Deus quer fazer e no que e da forma que aconteceu os avivamentos, não. Por quê? Porque quando você, igual você falou, você estudou sobre a Azusa, todos os avivamentos eles começaram com uma pessoa. Sim. Ou duas pessoas. Sim. Então, assim, Deus precisa de um coração queimando, que não desiste até vir, entende? E eu posso me parecer até um pouco ousado, mas eu me coloco, eu tenho falado com Deus, eu quero viver esse avivamento aqui em Charlotte. Eu tenho feito essa oração, Deus, Sim. o Senhor não me trouxe para Charlotte para viver uma religião, para viver uma mesmice. E eu tenho clamado ao Senhor por um avivamento aqui em Charlotte, nas igrejas, para que haja um despertar. Charlotte é um berço de avivalistas, de grandes homens de Deus. Billy Graham saiu daqui.
Billy Graham, o maior evangelista do nosso século, que ganhou milhões e milhões de almas para Jesus. Eu fui visitar o museu dele lá, a casa dele. Cara, aquele aí tem um. É muito forte, velho. A presença ainda, né? Cara, a gente vai ali naquele museu, você que tá nos assistindo e nunca veio a Charlotte, tá aqui nos Estados Unidos ou tá no Brasil, tiver a oportunidade de vir aqui, eu sempre falo, um lugar, para quem é cristão, um lugar obrigatório para você visitar é o Museu do Billy Graham. Cara, eu já fui lá umas 3 vezes, toda vez que eu saio de lá queimando, com vontade de pregar para todo mundo. Sabe o que mais me impacta quando eu fui, mais me impactou quando eu fui lá? Lá tem eu não sei, um acervo de materiais que o Billy Graham recebia nos altares. Ele evangelizava e nisso ele foi evangelizar em Nova York. E as gangues de Nova York se convertiam a Jesus Cristo e entregava no altar as armas. E lá tem exemplares de armas que foram deixadas no altar daquelas pessoas que abandonaram a vida do crime para poder seguir o evangelho. Tremendo. A gente sai de lá impactado. Muito. Lá em aquela cruz, cara, que tem assim. É um corredor. Cara, que eu passei por aquilo ali, eu não me aguentei. A coroa de espinho. Nossa, eu passei ali, falei pro meu esposo, falei, irmão, espera um pouco. Falei, e eu chorava, e a mulher, eu acho que eles estão tão acostumados com aquilo ali, e isso é tão bem recebido, eles estão tão dispostos a contar tudo, a te ajudar, a te apoiar, que a mulher olhou pra minha cara assim, às vezes fala, mais um que sentiu aí a presença de Deus e assim, é muito gostoso. Que bem na sua verdade, se você tiver a oportunidade de conhecer o Museu do Billy Graham, cara, é parada obrigatória. Exatamente essa. É uma história de vida, é um homem que entendeu o propósito da pregação do evangelho, do ID. É um homem que se colocou ali e falou, eu vou fazer, e fez, e Deus usou. E é muito do que você está falando, se você tiver o coração disposto a ser usado, se você tiver o coração, tipo, Deus me usa como for da tua vontade, eu tô aqui, eu quero escutar a sua voz, ele vai fazer, independente do que você seja, onde você tá, onde você mora, onde você nasceu, o que você é. E eu te falei isso do avivamento, Venâncio, porque, cara, isso é uma coisa que o pastor Mateus também, ele veio aqui, ele falou, cara, se todo mundo saísse de casa disposto a fazer um pouquinho e falar de Deus para uma pessoa, você já imaginou o impacto que isso seria? Se cada cristão de Charlotte aqui hoje falar, cara, amanhã no domingo eu vou fazer um propósito, eu vou sair de casa e eu vou falar de Deus para uma pessoa, eu vou dar um God bless you, um Deus te abençoe, ou Deus lo bendiga, que diz, Deus lhe bendiga. Deus lhe bendiga, para alguém. Cara, você já imaginou a quantidade, a onda? Eu fico imaginando como se fosse uma tsunami que passa por uma cidade e vai arrastando tudo, o poder que isso tem. E eu te perguntei do avivamento porque eu fico me perguntando isso, o que nós que estamos aqui agora, nesse momento, precisamos fazer para conseguir alcançar esse avivamento? Porque, que nem você disse, Charlotte é uma cidade extremamente abençoada. Você vê, a gente vê história de furacão, de tornado, de tempestade passa por volta, contorna a cidade. É uma coisa assim, Charlotte é uma cidade extremamente abençoada. E eu fico, como que a gente consegue, cara, fazer? O que a gente precisa fazer para conseguir esse avivamento? É jejuar mais? É orar mais? O que a gente precisa fazer para isso? Um ponto em comum de todo, quando você vai estudar os avivamentos, o único ponto em comum de todos os avivamentos, de todos, é a oração. Todos. O avivamento de Azusa, o avivamento de John Wesley, quando você vai estudar sobre John Wesley, quando você vai estudar sobre Whitefield, todos os avivalistas tinham uma vida radical na oração. Charles Spurgeon, na Inglaterra, ele fala que era melhor ele ter 10 pessoas orando lá no porão da igreja que intercedem pela igreja do que ele ter 10 pregadores bons de palavra lá em cima no púlpito pregando. Ele preferiu os 10 de oração. Sem oração, com estratégia, com estratégia humana, não vem. O caminho é esse que você mesmo disse.
é oração e jejum. Oração e jejum. E o desejo ardente pelo mover de Deus. O problema é que nós, todos nós, não estou falando das outras pessoas, quando a gente entra numa rotina, a gente entra no automático e perde aquele desejo ardente pelo mover de Deus, pela presença de Deus. A gente se conforma com simplesmente ir na igreja e cantar uns hinos e ouvir uma pregação e voltar para casa. A gente se conforma em viver uma mesmice, mas Deus ele tem muito para derramar sobre nós. Só que nós devemos desejar o desejo ardente pela presença, a presença de Deus. O que o avivamento vai gerar? O que o avivamento gerou em todos os avivamentos que tiveram? Arrependimento, transformação. Avivamento não é barulho só. Sim. Tem barulho? Tem também. Tem milagres? Tem também. Curas, libertações. Mas avivamento é mudança de vida, é arrependimento. É quando as pessoas rasgam aquilo que aconteceu lá em Atos. Os que praticavam artes mágicas, eles pegavam os livros de magia deles, que juntando tudo deu não sei quantos milhões de dólares, e queimaram em praça pública, dizendo: eu já não quero mais isso. Aqueles que estavam em pecado vinham confessando publicamente, porque encontraram o verdadeiro sentido, que é Jesus. E o avivamento é isso, é mudança de vida. Hoje, eu estava até revendo um dia desse sobre esse avivamento lá de Amolonga. A cidade foi tão transformada que na cidade todos os pontos comerciais têm um nome, um versículo bíblico, tem um nome bíblico, e como resultado também do avivamento, a bênção de Deus vem para a cidade. Agora, falando sobre Charlotte, como eu falei para vocês no início, eu morei em Boston por 20 anos, e lá no norte, se tratando principalmente da igreja americana, o evangelho lá, na época que eu estava lá, estava praticamente morto. Você via grandes igrejas que tinha 10, 20 senhorzinhos velhinhos. Eu conhecia lá na área da Grande Boston, eu conhecia uma igreja que tinha um movimento, vamos dizer assim, maior. E quando eu cheguei em Charlotte em 2022, eu fiquei impactado como do nível que estava lá e o nível que estava aqui, a diferença. Então, o caminho aqui para nós alcançarmos esse avivamento, humanamente falando, porque para Deus não depende disso, ele está mais perto, mais adiantado da gente aumentar essa chama, espalhar essa chama que está queimando dentro de nós, entende? Para que o avivamento, ele, no bom sentido, exploda no meio da nossa comunidade brasileira, no meio dos hispanos, no meio das igrejas americanas aqui. E é isso que a gente deseja, cara. Eu acho que assim, esse é o propósito. Que eu não acredito que Deus coloca a gente aqui, viu? Mas que Deus tira a gente do nosso país e coloca a gente em um outro lugar simplesmente pra nada. Só porque é legal morar nos Estados Unidos. Ou para ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro, sabe? Eu acho que não. Eu acho que tudo tem um propósito, sabe? Como que nem o Will fala do Gregory McNutt lá, que ele fala, cara, o Gregory McNutt, ele fez até uma brincadeira essa semana, ele falou: Deus pegou o Gregory McNutt e tirou da América e levou pro Brasil, e pegou o Gregory e trouxe do Brasil para os Estados Unidos. Eu acho que eu não tô me comparando a ele, pelo amor de Deus, não é isso? Mas eu acho que é isso, sabe? É o propósito, tudo tem um propósito. Deus nunca ele vai mover nada se não tiver um propósito. E eu acredito que assim, nós estamos vivos, nós estamos vivendo, nós estamos vivendo esse tempo que se chama agora. Agora é a hora da gente fazer algo. Sim. Agora é a hora da gente se posicionar. Agora é a hora da gente plantar, da gente arar a terra, da gente fazer algo. Mas vocês não vão colher os frutos disso, vão ser os filhos de vocês. Tá tudo bem, o que a gente quer é glorificar o nome de Deus. A gente quer fazer algo, tipo assim, porque no final das contas eu acredito que não é o que você vai ganhar, a casa que você vai comprar, o carro que você vai ter, o quanto você vai ter na ponta, não é nada. Mas é o legado que você vai deixar aqui, o que você fez pro reino de Deus, Que vai permanecer. o que você vai levar para você, o que você fez para Deus em toda a sua vida, que fez valer a pena
a tua vida, o teu tempo naquela terra. Então, às vezes, a gente fica o mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de agora. A gente se compara a esses grandes pregadores, a esses grandes avivalistas, e eles fizeram no tempo deles. Agora não adianta nada o Billy Graham fazer alguma coisa. Já passou o tempo dele, só que ele deixou um legado, e esse legado ele vai se perpetuar durante muitas gerações. Então, o que o Venâncio pode fazer agora? O que o Greg, o que o Gabriel pode fazer agora? Para que a gente deixe esse legado, para que o nome de Deus seja conhecido até quando a gente não for. Não para nossa honra, não para que a gente ganhe em museus ou nada disso, não, mas para que o nome de Deus seja glorificado pelo tempo que a gente viveu aqui. Sim, para que o propósito pelo qual Deus nos plantou aqui venha a se cumprir. Isso. E você falou algo aí sobre o Billy Graham, algo que lá no museu lá que me chama a atenção, a visão do cara, do Billy Graham, da época dele. O Billy Graham foi o primeiro evangelista que foi pro rádio. Aí eu pensando em vocês aqui. Ele aproveitou a tecnologia da época com o propósito de quê? Alcançar vidas. Esse podcast é o propósito de que o Gabriel estava compartilhando comigo. Cara, se eu conseguir impactar uma vida, já valeu a pena. Então é isso que nós devemos fazer. Fazer valer o propósito de a gente estar vivo. Isso. Que o nosso legado continue. Esse podcast que a gente está gravando aqui, pode ser que a gente não sabe a hora que Deus vai nos chamar, vamos declarar que daqui uns 100 anos, mas se Deus nos chamar amanhã, que esse podcast que a gente está gravando aqui, hoje, venha gerar fruto em vidas daqui anos. Amém. É isso. Em nome de Jesus. É isso que a gente tem que focar, em deixar um legado para as próximas gerações e impactar esta geração com o quê? Com aquilo que nós podemos fazer. Sim. Você falou, não é que o avivamento não é só o barulho. Então, assim, não é só. Eu não preciso entrar ali no Bank of America Stadium e pregar para todo mundo que está ali e alcançar aqui milhões de pessoas durante o mundo. Mas, assim, há pouco que você pode fazer. Para quem você falou de Jesus hoje? Sabe, tipo, você falou de Jesus com uma pessoa do seu trabalho, você passou no mercado, viu uma pessoa e Deus te tocou, falou, vai lá e fala que eu amo ela. Às vezes uma pessoa que você ganhar vai ser um ganhador de multidões. Talvez não vai ser você, mas a pessoa que você ganhou vai ser. Eu venço no legado do pastor que conseguiu ganhar o Billy Graham. Você quer ver uma coisa? Ó o Paulinho. O Paulinho. Ó o Paulinho. Ó o Paulinho. Se o Paulinho não tivesse deixado Deus usar ele ali naquele momento que ele estava na missa, onde você estaria hoje? Quantas vidas, o Paulinho não sabe, Venâncio, eu não sei se você tem um relacionamento ainda com ele, se você fala, se você relata tudo pra ele, mas quantas vidas você já não impactou que Deus te usou, que Deus tocou você e foram tocados pelo Espírito Santo, que se converteram, que aceitaram Jesus, que voltaram pelos caminhos de Deus, mas tudo isso foi também, o Paulinho também tem uma parte nisso. Sim. Então, assim, você que tá aí, se você tá passando por algum momento no seu trabalho, alguém tá te perseguindo, então é ali que você tem que estar. Se você tá passando por dificuldade dentro da sua casa, se você tá passando dificuldade na família, é ali, Deus te colocou pra isso. Pô, mas eu não aguento, eu tô cansado, tá bom, mas não é você que carrega seu fardo, divide seu fardo com ele. Pô, mas Deus, eu tô no meu trabalho, eu tô sendo prejudicado, estão me prejudicando, o que que eu tenho, o que que eu faço? Eu quero sair daqui, tá? Não é tipo sair daqui, mas Deus, o que que eu tenho que fazer aqui? Qual é o meu propósito aqui dentro? Por que eu estou passando por isso? Para que você entenda seu propósito no lugar que você está, faça o que Deus te colocou para fazer aí, e aí Deus vai te mover para outro lugar. Então, assim, se posicionar, orar, jejuar, entender o propósito nosso aqui na Terra, porque eu acho que a vida é isso. O propósito da gente é isso, é viver o presente momento, falar da palavra de Deus, levar o ministério, a palavra de Deus para por mais quantidade de pessoas que a gente conseguir, e acabou. Porque no final das contas o que a gente deixa é o nosso legado. Esse dia eu vi uma pessoa lá que postou que uma menina morreu, tal, e aí ele marcou a rede social dessa menina, e eu entrei, assim, cliquei na rede social dessa menina, tava lá várias fotos dela, o perfil dela, e eu falei assim, e aí? Daqui pouco tempo ninguém nem lembra dela. Se ela não deixou nenhum legado. Eu não sei quem é, né? Não, sim, eu não conheço a pessoa, nunca. Mas se tratando da gente, se tratando de mim, eu, Venâncio, se eu partir hoje, daqui 10 anos, será que alguém vai lembrar de mim?
Vamos supor, daqui 40 anos que os meus filhos já tiverem casado, com filhos, com netos, os meus netos vão ouvir falar sobre mim? Eu não tive o privilégio de conhecer meus avós paternos nem maternos. Quando a minha última avó faleceu, eu tinha 2 anos de idade, então eu não conheci. O que eu conheço dos meus avós é que os meus irmãos falam, que a minha mãe e meu pai falam, mas eu não sei nada do meu bisavô, não sei nada do meu tataravô, não sei nada, entende? Só sei que foram, não sei nem o nome, de falar a verdade, entende? Então, assim, o legado é o que a gente tem que focar. Exato. É um paradigma acho que dos jovens agora sobre chamado, sobre... Muitos deles estão preocupados, poxa, o que eu vou escolher como profissão, o que eu vou escolher para faculdade, para minha universidade e tal. Enquanto isso, acabam deixando de lado a parte espiritual da coisa. Peraí, mas enquanto eu me preparo para ser um médico, eu sou um evangelista. Enquanto eu me preparo para ser um advogado, eu sou um pastor. Então, a nossa vida na Terra, ela tem que andar paralela com a nossa vida celestial, Nossa missão, sabe? nossa missão. Então, eu demorei para descobrir isso, Renato. Porque às vezes eu tava me preocupando só, o que eu vou ser da vida? Poxa, o que eu vou fazer? Tem conta chegando, tem... Tá, isso tudo Deus promete que Ele vai suprir. Não andeis preocupados com coisa alguma. E aí a gente acaba preocupando com as coisas daqui E esqueci. esquecendo que é O propósito maior. Porque essa vida vai passar. Esse tempo é finito. Às vezes eu penso comigo, minha cabeça às vezes viaja e falo assim, nossa, vamos supor que a gente viva 95 anos. Mas é que nem minha avó fez 95 anos lá. O que é 95 anos perto da eternidade? Não é nada. É nada. Eternidade é eternidade. No meio da eternidade. 95 anos na eternidade são, sei lá, segundos, não é nada. Por quê? Porque nunca vai acabar. Então, assim, a gente está tão focado em aqui, no agora, no físico, no palpável, só que isso daqui vai acabar. A gente tem que focar lá, em Deus, em Jesus, e conseguir arrastar o máximo de pessoas para o reino dele. Porque o importante é lá em cima, e não, isso daqui vai passar. Que nem você falou, quem que vai ser o Grégoro Gabriel daqui 40 anos, 100 anos, 120 anos? Meu, esquece. Uma frase que o Venâncio falou já no início, assim, de se apresentando. A minha salvação, a convicção de ser salvo. A minha salvação aconteceu no dia tal, no dia tal. Esse dia é o dia mais importante da vida, é o dia da minha salvação, o dia em que ele me achou, o dia em que ele me encontrou. E a gente está dedicando o dia mais importante da nossa vida a um brinquedo, a um passeio, a um momento que... Não que isso não seja... Não que isso não seja importante. Mas a salvação Você tem que ter seus momentos de lazer com a sua família, suas conquistas, mas isso não tem que ser prioridade na sua vida. Até no lazer você pode cumprir a missão, você pode... Sim, eu acho que a busca com Deus ela tem que ser sua prioridade. E a consequência da busca com Deus é que Deus vai suprir as suas necessidades. Mas é com você tem 3 filhos, você sabe o que seus filhos querem, você sabe as necessidades dos seus filhos. Eles não precisam falar para você todos os dias, pai, eu quero isso, pai, compra isso, pai, eu quero fazer isso, pai, não sei o quê. Pai, você sabe a particularidade de cada um, o que cada um gosta de comer, o que cada um gosta de fazer, onde cada um gosta de sair, que tipo de roupa cada filho gosta de usar, você sabe disso. Como pai, você sabe disso. E, pô, você, Venâncio, pai humano, limitado ao corpo humano, você sabe da necessidade do seu filho? Pô, será que Deus não conhece? Quanto mais Deus... Sabe, quanto mais Deus, o que ele não conhece as necessidades? Então, assim, a gente tem que buscar, a gente tem que trabalhar, fazer o nosso melhor, mas não focar somente nas nossas necessidades. Foca no reino. Sim. Foca em Deus, coloca Deus na frente. É o que o apóstolo Paulo falou, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cara, eu vivo isso, eu repito isso. Eu não tenho medo da morte, eu não tenho... e se eu partir hoje? Cara, para mim, se eu partir hoje, para mim é lucro.
porque eu sei que Com quem você vai. eu sei para onde eu vou. Mas enquanto eu acordei e tô vivo, cara, eu tenho que viver Jesus. Tem que viver Jesus hoje, entende? Tem. Qual que é a estratégia, Venâncio, para fazer uma igreja ter essa maturidade de falar que isso é a coisa mais importante da vida das pessoas, enquanto hoje o mundo do consumismo ele vem engolindo a sociedade, onde que, por exemplo, hoje eu tô feliz por causa de um telefone, amanhã sai um novo, eu já tô insatisfeito com o que eu tenho, eu quero o novo. E aí a gente acaba se apegando a coisas e deixando essa parte emocional, espiritual, toda de lado. Focada nas coisas da terra. E aí a gente fica falando, poxa, por que que nossa igreja, não tô falando tô falando assim no geral, A no igreja. contexto geral, a igreja de Cristo. Aham. Por que que a igreja de Cristo ela não é focada, ela não é madura o suficiente para entender que a gente vive pregando isso, que Cristo é suficiente, mas a prática é diferente. Eu costumo falar o seguinte, que dentro da igreja existe a igreja. Então, assim, dentro da igreja, a instituição, existe a igreja que vive isso que Paulo falou. O morrer é lucro e o viver é Cristo. Isso em qualquer placa que você for, tem os que são verdadeiramente a igreja de Jesus e tem aqueles que são da religião, entende? E para passar esse entendimento, é o Espírito Santo. Não adianta. A gente quando a gente prega, a gente tem que pregar a palavra e o Espírito Santo, quando ele convence ali, ele traz o entendimento, tira as escamas, né? Porque as coisas do mundo parece que nos cega para as coisas espirituais. As nossas preocupações, isso tratando até da gente, porque tem dia que a gente acorda com o pé só na terra e esquece do céu, né? Principalmente se for segunda. Mas o que faz, Gregory, isso, a nossa mente voltar a viver isso que Paulo falou, é quando a gente vai para a palavra, quando a gente vai para a oração, quando a gente vai para o nosso quarto, cara, para que eu tô tão preocupado? Para que eu tô perdendo a minha noite de sono? É isso. Para quê? Meu pai, aquilo que o Gregory falou, meu papai sabe de tudo que eu preciso. É isso. Às vezes eu tô no carro. Às vezes eu tô no carro dirigindo e minha cabeça começa a pensar em outra coisa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que ir não sei aonde, blá, 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 blá. E aí parece que o Espírito Santo vem e fala: ô, cara, quem que sou eu na tua vida? Quem que sou eu na tua vida? Sou eu? Eu continuo sendo o mesmo. Olha tudo que eu já fiz por você. Olha tudo que eu já fiz lá. Olha tudo que eu já deixei. Olha o que tá na Bíblia. Você tá se preocupando por umas coisas tão pequena, cara. Sou eu. Eu lembro que quando a gente foi fazer Seu pai, né? quando a gente foi pegar os nossos documentos, eu fiquei tão preocupado. Eu falei, pai, mas não sei o quê, será que vai dar certo? Será que não vai? E a gente muda pra América, a gente quer fazer as coisas, essa mudança de status, o documento é tão difícil, que a gente acha tão impossível, que a gente, eu falo que a gente fica focado mais na tempestade do que nos olhos de Jesus, sabe? E então a gente fica tão focado em eu preciso. E aí ele chegou e falou assim, cara, você já parou pra imaginar quem sou eu? Aí eu falei, não. Ele falou assim, me imagina que eu estou acima do tempo, eu estou acima, eu estou em todos os lugares. Tenta imaginar isso. E por um instante eu tentei ter um vislumbre da grandeza de Deus na questão onipresente, onipotente, atemporal. E eu estava no banho e eu tentei imaginar isso e minha cabeça deu. Eu falei, não. Juro pra você. Eu tentei imaginar Deus assim, eu falei, não. Eu falei, eu vou ficar louco. Aí ele falou assim, o que é um pedaço de papel perto disso? Eu falei, nada. Ele falou, então para. Para de me pedir essas coisas. Só confia. Eu tô aqui, cara. Eu tô aqui por você. Olha quem eu sou. Eu sou seu pai. Eu sou teu pai. Eu sei das suas necessidades. Foca em mim, olha pra mim. E esse pedaço de papel que, comparado à minha grandeza, desse vislumbre que você tem, não é nada. É a mesma coisa de eu pegar um pedaço de uma poeira que a gente não consegue ver e colocar nessa mesa e tentar pegar o helicóptero e ver Charlotte de cima e tentar comparar com isso. Não é nada, é invisível.
E você tá tão focado em algo tão insignificante e você tá esquecendo de focar naquilo que é o essencial para sua vida, que sou eu. Aí eu falei, pai, me perdoa. Ele me perdoa, eu não vou mais pedir nada pra você. Eu falei, me perdoa. Eu falei, Ele falou, não é perdão. Você, assim, você tem que entender isso, para que você aplique isso para outras áreas, para que no futuro, quando você se desesperar, você fala, não. É que nem meu carro começou a dar vários problemas, e eu ficava preocupado, meu carro. Eu falei, Deus, o negócio, eu falei, tá nas tuas mãos. Eu preciso desse carro. Eu não tenho condição ainda de trocar. Eu falei, mas eu preciso de outro carro. Eu falei, mas eu quero ser grato por esse. E eu quero que o senhor cuida desse pra mim, porque foi o senhor que me deu. Eu não tinha condições de comprar, o senhor me deu. Eu falei, cuida dele pra mim. E aí, às vezes eu ligo de manhã, às vezes faz um barulho esquisito, alguma coisa, eu falo, o carro, ele, não. Você não falou pra mim cuidar? Eu tô cuidando. Mas o barulho? Eu tô cuidando. É pra você não esquecer que eu tô cuidando. E aí, às vezes, começa o barulho, mas você que vai falar, não, Deus tá cuidando. Aí você ouve esse barulho. Eu conheço uns doidos aí que já orou por uma bateria já. Carregou a bateria na oração. Botou a mão na bateria, bateu na chave, pau. Funcionou, o carro ligou. Venâncio, cara, queria te agradecer muito e falar assim, que é uma honra pra mim, pro Gabriel, ter você aqui, tá? Tudo isso que você compartilhou com a gente. Queria te fazer 2 pedidos, e se você quiser atender, tudo bem, se você não quiser, ficar à vontade. O primeiro pedido, eu queria te convidar para fazer parte disso, de algum modo. Amém. Depois a gente conversa, eu e o Gabriel, a gente já vem falando disso um tempo, e eu queria te convidar para fazer uma temporada com a gente, onde você vai trazer uma série, a gente pode fazer 10, 15, 20 capítulos, 5 capítulos, não interessa. Eu queria que você participasse disso com a gente. Você é um cara que a gente tem como referência, um homem de Deus, e a gente quer transmitir esse amor que você tem para falar da palavra de Deus para essas pessoas que estão aqui. Glória a Deus. Eu acho que falta isso hoje. E Alguém que fala de Deus com lágrima nos olhos. que é alguém que fala, que lembra da conversão e chora ainda como se fosse o primeiro amor. Eu acho que é isso que falta, esse amor, essa busca. E a gente quer convidar você para participar disso daqui. Vamos bolar alguma coisa para você trazer outros estudos, a gente fazer uma temporada de estudos bíblicos. Sinta-se à vontade, não precisa ser rápido, a gente vai desenvolvendo isso. Se você aceitar, a gente conversa depois. Com certeza. E, cara, eu queria, se você me permitir, meu mano, eu diria que se você puder e quiser, é claro, que você fizesse uma oração por as pessoas que estão em casa, que ainda não aceitaram Jesus, mas que se sentiam perdidos como você se sente, que tem esse vazio dentro do coração, que precisam de uma direção, que você fizesse uma oração para essas pessoas, direcionado a essas pessoas que não conhecem a Jesus, que não sabem qual caminho seguir, e que você que está em casa, nesse momento, você saia de onde você está, vai para um lugar tranquilo, onde você não tem influência de nada, ou pausa esse vídeo, escuta depois em um momento mais tranquilo, dentro do seu quarto, no carro, não sei. Mas escuta essa oração e que essa oração seja um ponto de mudança na sua vida, onde Deus usa o Venâncio, Deus usa a vida dele, o Espírito Santo usa ele, e que através dessa oração você se encontre, que Deus comece esse processo de conversão na sua vida, ou que você se converta em Deus, que você, ao terminar essa oração, você tenha a mesma convicção que o Venâncio teve, de falar, cara, eu vou para lá e eu vou levantar as minhas mãos. Ou para você que já se converteu, para você que já aceitou, mas devido às coisas do dia a dia, a correria, a ansiedade, você acabou esfriando. Então, que essa oração sirva para que reacenda essa chama, esse amor de Deus, de Jesus dentro de você. E assim como esse cara fantástico que tá aqui do lado fala de Jesus dessa forma tão linda, que Deus coloque outras pessoas que também falem, que tenham esse amor que o Venâncio tem. Você aceitaria isso? Ah, com certeza, com certeza. Com a alegria no meu coração e eu quero falar com você que está assistindo esse podcast, nos assistiu até agora. E talvez você é uma pessoa que está aí e como eu era antes,
o orgulho dentro do seu coração te segurou até agora, para você não render, para você não se entregar, para você não assumir que você precisa de Jesus. Você já sabe que Jesus é necessário para você. Você já sabe que Jesus, eu não preciso pregar para você que Jesus é o único que tem o poder de transformar a sua vida. Você já tentou com a religião, você já tentou preencher esse vazio com os prazeres desse mundo, você já tentou se autolibertar dos seus vícios pela sua força de vontade. Você tem problema com a bebida alcoólica, mas no fundo você sabe que tem. Mas você já tentou e não conseguiu se autolibertar. Eu quero falar para você que Jesus tem o poder, e ainda que você não se sinta digno de entregar a sua vida para Jesus, quero te dar uma notícia: você jamais vai se sentir digno, vai se sentir digna. Mas que você precisa entender é que independente de você, independente de quem você é, independente de como você está, Jesus te ama. Ele morreu na cruz do Calvário pensando em você. Ele morreu pensando em te alcançar. E neste momento que você assiste esse vídeo, o Espírito Santo é quem está falando com você. E não é apenas uma oração natural, é a oração mais poderosa, se você fizer ela conscientemente, que você vai fazer na sua vida, que vai te transformar, vai fazer com que o seu nome seja escrito no livro da vida, vai fazer com que você saia das trevas para a luz, vai fazer com que você tenha a vida de Deus dentro de você, se você fizer ela de todo o seu coração, entregando a sua vida para Jesus, ou você que caiu, se retornando aos braços de Jesus. Você já sentiu já esse amor que eu testemunhei para você? Você já sentiu já essa paz que eu testemunhei para você? E você está com saudade, e agora é o momento de você voltar. Eu quero te convidar, aí onde você está, seja no seu carro, para o seu carro, e repete esta oração comigo assim: Senhor meu Deus, neste momento, eu te reconheço como meu Pai, e eu recebo a Jesus Cristo em meu coração como meu único e suficiente Salvador. Neste momento, eu declaro que eu sou teu, Pai. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve uma nova história em minha vida. Me ajude a não voltar atrás. Obrigado, Jesus, por me perdoar e por me aceitar. Eu decido hoje me entregar por completo. E eu te agradeço por aceitar a minha vida e perdoar os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém? Parece que não mudou nada, mas mudou tudo na sua vida. Aleluia. Você saiu das trevas para a luz. A partir de agora, o Espírito Santo, se você fez essa oração de todo o seu coração, o Espírito Santo está dentro de você. Não estranhe se você sentiu a culpa, se você pecar a partir de hoje. É o Espírito Santo te falando: aqui não é o seu lugar mais. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que dizer? Que dizer depois disso? Agradecer mais uma vez. Obrigado. Glória a Deus. Eu que agradeço. Cara, deixa suas redes sociais para as pessoas que querem te seguir aí. Fala seu Instagram, as redes sociais que você tem. Se você se sentiu tocado por essa palavra que o Venâncio falou agora, segue lá ele, manda uma mensagem, se precisa de uma oração, se precisa de uma direção, se você está passando pelas mesmas coisas que o Venâncio passou e você se identificou com algumas delas, entre em contato com ele. Vai subir aqui na Vai subir aqui
a caixinha com o Instagram dele aí, a forma de você comunicar e ver também ele tem... O Venâncio tem postado muita coisa. Tem postado. Não sou tão ativo no Instagram, não, mas de Sempre vez em tem quando eu uma posto uma palavra. mensagem lá. Se você quiser me seguir lá, é @VenâncioCabral80. E se quiser entrar em contato comigo para que eu alguma pergunta, quiser que eu ore por você, pode sentir à vontade de mandar mensagem lá que a gente. Uma mensagem lá. Deixa lá também e fala assim, poxa, Venâncio, aquela oração que você fez mudou tudo. Mexeu comigo, algo diferente aconteceu em mim, eu percebi, quando você estava fazendo a oração, eu repetindo a oração, algo moveu dentro de mim. Fala pra ele, dá testemunho, cara. Conta pra nós. Vamos, conta pra ele, conta pra gente também, isso é muito importante. Não pra gente, não pra glorificar o nome do Venâncio, não pra glorificar esse podcast ou o Gabriel, não, mas é pra honra e glória de Jesus. Pra que o nome de Deus seja glorificado. Yes. Certo? Meu mano, que prazer, cara. Que prazer. Que episódio. Obrigado. Você vai voltar. Cara, eu quero muito que você volte, quero muito desenvolver alguma coisa com você. Isso é uma coisa que eu e o Gabriel já tinha pensado muito, fazer uma temporada, uma série, algo que você também sinta que você tem necessidade. Cara, esse espaço aqui é seu. Tem algo que eu tenho desejo, numa próxima oportunidade que tiver com vocês, eu quero conversar sobre o meu testemunho da minha libertação da pornografia. Uau. Ótimo. Uau, que tema. Passar como foi o meu processo, e eu sei que nos nossos dias hoje é uma realidade que é muito alta dentro da igreja, e até entre mulheres tem aumentado muito percentual de mulheres viciadas em pornografia. Então eu quero contar o meu testemunho, como foi, e eu creio que isso vai ajudar bastante. Cara, gente, isso é um tema maravilhoso se a ser explorado. Isso aqui é nosso, cara. Daqui não tem nada. É o que eu falo. É tudo pra Deus e nada pro Batman. Entendeu? Então, assim, sinta-se à vontade. Cara, obrigado. Obrigado mesmo, Venâncio. Nem sei como te agradecer mais uma vez. Glória a Deus. Eu que agradeço. Segue lá o Venâncio. Comenta lá. Quer mandar mensagem? Manda mensagem na DM dele. Segue nós. Segue nós aqui também. Deixa nos comentários aí se você quer fazer alguma pergunta, se você tem algum testemunho, se você tem algo que você possa trazer para o reino de Deus, fica à vontade. Quem sabe amanhã, depois, no próximo episódio, não é você sentado aqui dando um testemunho da sua conversão, dando um testemunho da sua experiência com Deus. Aqui a gente vai trazer pessoas igual o Venâncio, que são pastores, que são pessoas que estudaram, que são pessoas que têm uma experiência fantástica, que tiveram uma vida fantástica com Deus. E também vamos trazer você, que teve uma experiência com Deus, mas isso que modificou a sua vida grandemente. Você que não tem voz, você que não tem oportunidade de subir no púlpito, ou que tem medo. O Venâncio mesmo chegou aqui e falou, cara, eu tenho muita vergonha. E você se saiu extremamente bem, cara. Ele falou assim muito, você ficou muito à vontade. E eu acho que é isso. Então, é isso aí. Obrigado. Meu mano, valeu. Tamo junto. Mais um. Venâncio, mais uma vez, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado vocês. Obrigado. Até mais, gente.